Mas desde já eu agradeço a presença de todo mundo. É sempre um prazer pra gente recebê-los aqui. Boa noite, Arthur. Boa noite. Tô Tudo vendo que bem? aqui tá tudo bom. Tô vendo que tá escuro. Deixa eu acender uma. Peraí, deixa eu achar uma luz aqui, só um segundo. Agora sim. Melhorou bastante. Bom, eu quero agradecer a sua presença, né, por ter topado o nosso convite para estar aqui hoje. Agradeço, né, em nome de toda a equipe do BiblioConnect. Agradecer ao pessoal também que está prestigiando aí, o pessoal que divulgou e tudo mais. E aí, então, você vai ter de meia hora a 35 minutos, tá? Para expor o conteúdo. E aí depois a gente deixa aberto para as perguntas. E então, eu vou só ler o seu currículo antes da gente começar. E aí, quando você for iniciar a sua fala, eu vou desativar os comentários para não ficar atrapalhando, né? E tudo mais. Aí depois a gente pode abrir. Tudo bem? Certo. Tudo bom. Você me ouve bem? Sim, ouço sim. Se o pessoal também puder dar um retorno aí nos comentários, né? Dizer como é que tá o meu áudio também, o seu, a gente agradece. Bom, então eu vou ler o seu currículo aqui. O Arthur Coelho Bezerra, ele é pesquisador titular do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né, o IBICT, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, é coordenador do Grupo de Pesquisa Estudos Críticos em Informação, Tecnologia e Organização Social, escritos, vice-representante na América Latina do International Center for Information Ethics, e bolsista do CNPq também. Bom, então, Arthur, passo a palavra para você. Agradeço mais uma vez, né, a tua disponibilidade e agradeço ao pessoal que está chegando aí e tudo mais. Obrigado, Sibeli. Agradeço a você, agradeço ao BiblioConnect pela oportunidade de estar aqui falando, né, para o público de vocês. Já vi algumas pessoas ali no chat que eu já quero acusar aqui a presença, né? Dar boa noite para a Lúcia, dar boa noite para a minha orientanda Ana Lúcia e dar boa noite para a Thalita, me orientando aqui, qualificou hoje e que realmente era para estar comemorando e está aqui nessa live, né? Não sei por quê. A live vai depois estar disponível, não é isso, Sibeli? Isso a gente deixa disponível tanto aqui no Instagram, né, no IGTV, quanto no YouTube depois também. Perfeito, muito bom também para depois indicar para o pessoal que, né, não puder acompanhar aqui ao vivo. De qualquer forma, se a Thalita ficar, ela vai ver que eu vou, em algum momento, falar, inclusive, um pouco do tema de pesquisa dela, né, que tem a ver com o assunto de hoje. E por conta do espaço para perguntas, né, por esse ser um tema que eu já apresentei em outras lives que estão disponíveis, né, eu mais tarde vou também indicar alguns vídeos e vou tentar hoje ter uma fala um pouco mais breve para, na sequência, eu poder ter mais tempo para responder as perguntas. Agora, eu vou te pedir, então, para tirar, desativar os comentários, para eu conseguir ver ali de novo. Eu só vou pedir desculpa pelas minhas cachorras, que elas estão, né, bem agitadas hoje, então espero que passe já e não atrapalhe a gente aqui. Eu não sei se tem como você mutar o seu áudio enquanto eu estou falando, ou isso não é possível. Desculpa, pode repetir, por favor? Eu não sei se tem como você dar um mute no seu áudio enquanto eu falo. Eu não lembro se isso é possível. O Instagram não permite isso, infelizmente. Permite, né? Então tudo bem. Se elas começarem a se animar muito,
Aí você tenta uma solução técnica de colocar alguma coisa na frente do microfone. Mas, bom, então eu vou iniciar a minha fala, né? Enfim, novamente aqui agradecendo, né? Também ressaltando que acho uma honra estar junto com inclusive com os próximos palestrantes, né? A programação para o mês de setembro está muito boa. Vi muita gente, não só a Lúcia que está aqui presente, mas também o professor Marcos também, Franciele, que eu vi que está ali na programação, enfim, e outras pessoas ali conhecidas também, que vai ser um prazer também poder acompanhar aqui. Como eu disse, eu vou procurar fazer uma fala um pouco mais breve, né, para poder depois dialogar com as pessoas que estão acompanhando a live. Esses assuntos, o assunto de vigilância e o assunto de competência crítica e informação, assuntos que eu venho tratando há muito tempo, né, tratando desde que eu comecei as minhas atividades como pesquisador do IBICT, né, e desde que eu comecei minhas atividades como professor no PPGCI, e esses são temas que eu venho desenvolvendo em conjunto, ou seja, na verdade, entendendo que a vigilância digital, né, como fenômeno, ela é uma das principais características desse novo regime de informação que nós vemos hoje, que é o regime dominante, né, dentro das redes digitais, né, e das nossas fontes de informação, né. Hoje muitas pessoas se informam pela internet, se informam através de redes sociais, de mídias sociais, e, portanto, nós todos estamos imersos dentro de um novo regime de informação. Quando eu digo nós todos, eu estou me referindo a metade da população com melhores condições de vida, né, que tem acesso à internet, vamos dizer assim, colocando a internet aí dentro, né, de um conjunto de direitos básicos, né? Mais metade da população, né, que são mais de 3 bilhões de pessoas, é muita gente, né? E nós, então, estamos aí, digamos, à mercê de algumas configurações, estruturas, né, desse novo regime de informação. E isso envolve o fato de que nós trocamos informações digitalizadas, né, através dessas mídias digitais, né, informações de áudio, de vídeo e de texto, né? E essas informações elas são passíveis de novos tipos de monitoramento, né? A vigilância como fenômeno, ela pode ser definida como o monitoramento do comportamento, né, de indivíduos, né? O monitoramento de práticas, o monitoramento fenômeno também, né, com o intuito de produzir conhecimento sobre essas pessoas que você monitora, por exemplo, e poder, então, interferir, né, fazer ações que interfiram, né, nesses comportamentos. Então, a vigilância é um fenômeno muito antigo, né, é um fenômeno que não nasce com as redes digitais, mas ganha, né, novas configurações nesse novo regime de informação, que é o regime de informação de circulação digital da informação através dessas redes, né, interligadas por computadores e por smartphones, né, com seus processadores. Esse novo regime de informação, o conhecimento sobre esse novo regime de informação e aí eu vou falar disso daqui a pouco, né, um dos pressupostos para o desenvolvimento do que é chamado de competência crítica em informação, a Critical Information Literacy, né? A competência crítica em informação, ela é uma proposta revisionista, né, uma revisão crítica, eu diria, dos pressupostos da chamada competência em informação, né, que desse termo Information Literacy, que desenvolvido a partir dos anos 70, né, que ganha muito espaço dentro da ciência da informação, da biblioteconomia, né, das áreas correlatas, um campo de estudos, né? Muita gente na ciência da informação estuda a competência em informação, que, como eu disse, começa a se desenvolver nos anos 70 e se firma
né, através de documentos de importantes associações e a ALA, né, American Library Association, com documentos a partir de 1989, sendo o próprio documento de 89 e o documento de 2000, né, os estándares, né, para competência em informação, também traduzida como letramento informacional, né, em que pese as diferenças, né, que alguns autores identificam, né, no uso dessas diferentes expressões, né, a ideia de information literacy, que é desenvolvida nesses documentos da IFLA e da ALA, né, e aí, como eu disse, esse documento dos estándares de 2000, sendo bastante influente na nossa área de ciência da informação, e pautando todo um campo de estudos, né, principalmente aos estudos de usuários, né, e as competências dos usuários para lidar com a informação, né. E esse documento da ALA, ao mesmo tempo que é fruto de muitos estudos inspirados nesse documento para desenvolver, inclusive, metodologias, né, de alcance dessas competências, ele também é alvo de muitas críticas, né, muitas críticas por determinado caráter, às vezes, muito mais tecnicista e orientado para a inserção das pessoas no mercado de trabalho do que para o desenvolvimento de uma certa consciência crítica, de um uso ético da informação, da avaliação crítica da informação, né? Há muito destaque, né, no discurso que é desenvolvido nesses documentos para jargões muito conhecidos, né, da era neoliberal, né, que é quando esses documentos são desenvolvidos, né, que envolve o uso eficaz e eficiente da informação, né, falando da competência em informação como uma ferramenta indispensável para nossos documentos, como eu disse, né, esse documento de 2000 ele é muito influente, né, ele hoje já é um documento que já foi, digamos, descontinuado em razão de um novo documento da ALA de 2000, na virada de 2015 para 2016, né, que troca os standards, que seriam os padrões, né, pelo Framework for Information Literacy, né, Higher Education e tal, um título todo comprido, mas que troca essa ideia de standard por framework, ou seja, troca a ideia de padrão para quadros, né, para enquadramentos, né, uma coisa um pouco mais aberta e absorvendo parte dessas críticas à competência em informação. Em artigos e textos em inglês de autores da ciência da informação e da biblioteconomia, especialmente dos Estados Unidos e do Canadá, começa a aparecer no título de artigos mesmo, né, a partir ali de 2005, 2006, né, com autores como o James Elmborg e antes dele a Michelle Simmons e depois dele a Heidi Jacobs, né, que são autores e autoras que se preocupam em trazer uma crítica à competência em informação. Tanto a competência crítica em informação, ela não é exatamente digamos, um pedaço da competência em informação, né? Ou está inserida a competência em informação. Na verdade, ela é um movimento de crítica, mas não uma crítica destrutiva, uma crítica negativa. Uma crítica no sentido, inclusive, de trazer os ideais da competência em informação para esse lado mais voltado para o desenvolvimento da consciência humana e da consciência social. Se aproxima, inclusive, de alguns autores, né, que a gente pode citar, como a Carol Kuhlthau, por exemplo, que foram importantes para a incorporação desse caráter mais humano e social da competência em informação, para que essa ideia não ficasse simplesmente orientada, né, para objetivos de inserção no mercado de trabalho ou mais, digamos, mais estreitos ainda, os objetivos dados quando o termo Information Literacy surge, né, no documento um documento oficial governamental norte-americano, voltado para a necessidade do desenvolvimento das competências em informação para lidar com uma certa explosão, né, e colocar as bibliotecas, né, a serviço, né, de um determinado. Nesses documentos iniciais da ALA se fala muito de estabelecer a competitividade norte-americana através da competência em informação. Ideias que estão muito distantes
do que os autores ligados à competência crítica e informação vão falar. Né? Os autores ligados à competência crítica e informação, eles trazem a perspectiva mais orientada para o mercado e mais tecnista das habilidades com a informação, para o uso eficaz e eficiente. A competência crítica de informação, a Critical Information Literacy, ela traz perspectivas mais próximas à pedagogia crítica do Paulo Freire, por todos esses autores que eu mencionei agora há pouco, pelo James Elmborg, pela Michelle Simmons, pela Heidi Jacobs, que escrevem seus artigos entre 2005, 2006, 2008, né, os primeiros artigos voltados para a discussão da Critical Information Literacy como crítica à competência em informação. Portanto, essa crítica que se faz à competência em informação, ela vem também com essa bagagem da pedagogia crítica, portanto, ela está ligada a uma perspectiva educacional, mas a uma perspectiva educacional para a emancipação dos sujeitos, tal como punha Paulo Freire. Né? Paulo Freire, que, por sua vez, também vem na esteira da perspectiva dos estudos em teoria crítica, desenvolvidos pela Escola de Frankfurt, que são, por sua vez, um desdobramento dos estudos desenvolvidos pela crítica à economia política de Marx, enfim, não só o Capital, né, mas a obra do Marx, desde o jovem Marx, dos despossuídos e da ideologia alemã, até o Marx mais maduro, que escreve o Capital. Portanto, a perspectiva da competência crítica em informação quer educar sujeitos para a autonomia e para a emancipação. Né? E como que a gente pode pensar a perspectiva de autonomia dentro desses regimes de informação que a gente tem hoje? Uma das coisas que a gente tem a fazer é entender os processos de vigilância digital pelo qual nós passamos, né, nas redes. Né? Quando a gente entende que todo o nosso comportamento online ele é vigiado, monitorado, né, pelas empresas, né, que criam as plataformas para eu acessar a internet, eu vou pegar o meu celular Samsung ou o meu celular, ou o meu computador da Sony, e aí eu vou abrir num sistema que vai ser um sistema patenteado ou pela Google, ou pelo Windows, ou pela Microsoft, desculpe, ou pela Apple, né? Então eu já vou acessar, digamos, um sistema operacional que é de uma dessas três grandes empresas, né? Três grandes corporações, né? E eu vou utilizar provavelmente de uma delas também, ou o Chrome, ou o Internet Explorer, né? E através disso, eu já entro na internet sendo vigiado. Minha navegação e as minhas pegadas digitais dentro da rede. Né? Toda a informação que eu produzo dentro da rede, como eu disse, desde se eu estou acessando de um celular ou de um laptop, se eu estou acessando de noite, de dia, se eu estou acessando parado ou em movimento, porque nós temos também os sistemas de GPS, de rastreamento, né, da geolocalização, qual que é o percurso que eu faço, né, dentro do meu uso da internet, né, se eu utilizo determinados aplicativos, determinadas plataformas, se quando eu estou navegando dentro de uma plataforma como, por exemplo, um Facebook, cada scroll, cada passagem de dedo na tela do meu computador ou descida ali da barra de rolagem, né, no laptop, é avaliado e quantificado e monitorado pela empresa. Se eu curto uma determinada postagem ou se eu não curto, mas eu fico algum tempo visualizando, ou seja, eu paro naquela reportagem e dou a informação para a empresa de que eu vi, então aquilo me chamou a atenção, mas não o suficiente para ganhar a minha curtida ou algum tipo de reação naquilo. Enfim, contato com a informação na rede e mesmo fora dela, porque, por exemplo, sistemas como o Windows têm a possibilidade de guardar os seus dados enquanto você está offline, e aí quando você entra offline, todos aqueles dados que foram guardados pelo sistema são, então, enviados para a Microsoft, né? Então não importa você estar offline, porque quando você entra online, todos aqueles dados que você estava offline são enviados para a empresa. Todo e qualquer tipo de comportamento que a gente tem é monitorado por essas empresas. E algumas dessas empresas
já descobriram que a vigilância de dados ela é um grande negócio, porque ela permite, por exemplo, que você conheça tão bem os usuários que você possa direcionar uma publicidade que vai ser tão específica que não é mais, como era no século XX, uma publicidade de massa em que você fazia, por exemplo, um tipo de conteúdo voltado para a comunidade negra, um tipo de conteúdo voltado para a comunidade hispânica ou latina, um tipo de conteúdo para mulheres, um tipo de conteúdo para homens que gostam de futebol. Hoje em dia é um tipo de conteúdo voltado para um IP de computador, que é fruto de toda a navegação que foi registrada naquele computador. Quando eu falo computador, eu digo seja um laptop ou um smartphone que tem ali um computador ali dentro, né? Então, toda essa vigilância já foi descoberta por empresas como a Google, pioneiramente, e o Facebook, que permite uma publicidade direcionada, que é o que todo publicitário quer, né? Tem uma frase clássica da publicidade em que um magnata falou que investe metade do dinheiro que ele investia em publicidade era jogado no lixo e metade funcionava. Só que ele não sabia qual metade, né? Essa é aquela anedota que a gente tem, né, de uma época em que, olha, eu invisto aqui, coloco propaganda nessa revista, então eu vou colocar propaganda numa revista de futebol voltada ao público masculino para um produto que eu quero atender esse público, né? Mas o nível de acuidade, né, e de precisão desse tipo de publicidade não é nada perto do nível de micro-targeting que nós temos hoje, de microdirecionamento, né, com as redes digitais que conseguem saber mais sobre os indivíduos do que até os próprios indivíduos acham que sabem de si mesmos, né? Então, todo esse sistema ele é muito lucrativo, né, ao ponto de gerar determinados ativos de vigilância, né, que estão dentro do que da perspectiva do que a autora Shoshana Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância. Então, assim como há diversas maneiras da gente encarar os desdobramentos do sistema capitalista, né, que é, enfim, secular já, né, de nossas sociedades, como que ele se configura hoje, a Zuboff vai voltar suas atenções para todos esses mecanismos de análise desses dados e depois isso é transformado em produto. É transformado em produto no sentido de que toda a vigilância em cima dos nossos dados é utilizada depois para direcionar essa propaganda. E não é só uma propaganda de, por exemplo, sujeitos que eu gosto de heavy metal porque acompanha as minhas curtidas na rede e vai me oferecer uma camisa do Slayer. Não é simplesmente isso. É também propaganda política, com o escândalo da Cambridge Analytica recentemente, né? Quer dizer, você conhecer a orientação política das pessoas ao ponto de você poder enviar propaganda, inclusive com notícias falsas, né, com fake news e com outros mecanismos de desinformação, com a precisão exata, sabendo o que você precisa dizer para enganar aquela pessoa em específico, né? As verdades ou as mentiras que aquela pessoa já vai estar propensa a acreditar por conta da visão de mundo que aquela pessoa tem, que já é deduzida a partir inferida, na verdade, a partir das suas curtidas. Tudo isso que eu estou falando agora é, digamos, um esforço breve aqui, né, dentro do nosso espaço, de um breve diagnóstico, né, das perspectivas de vigilância e de monitoramento do comportamento de usuários da rede, né? E como que isso se conversa com a competência crítica em informação? A competência crítica em informação, como eu disse, ela é um movimento de crítica à competência em informação. Mas é um movimento de crítica no sentido de trazer, digamos, o foco para a necessidade da avaliação crítica da informação e do uso ético da informação por parte dos sujeitos. Portanto, ela tem a competência crítica em informação, ela tem não só um sentido teórico, mas ela tem também uma orientação prática, porque a ética, né, como já nos ensina Aristóteles, né, desde a antiguidade, ela é da dimensão agir, né? A ética ela é pensar a gente age,
né? A partir das noções de certo e errado, ou seja, da moral que nós temos, nós vamos agir de uma ou de outra forma. Por isso que a ética, enquanto ciência da moral, ela vai estar condutas dos indivíduos, né? Então, a competência crítica em informação, ela vai trazer o foco para a nossa avaliação crítica da informação, por exemplo, que a gente recebe, né? E a gente sabe que hoje a gente não pode pensar tão mecanicamente quanto a velha ideia da competência em informação, que é perceber quando há necessidade de uma informação e saber onde buscar a informação. Muitas vezes, informações que a gente nem pediu para receber. Como que a gente age a essas informações? Bom, a proposta da competência crítica é que a gente desenvolva a avaliação crítica, né, da informação que a gente recebe, e isso envolve a avaliação da fonte, isso envolve a gente fazer uma checagem dos fatos inscritos naquela informação, no caso mais específico do que a gente vê nas redes sociais, ver, por exemplo, se é uma notícia jornalística de algum veículo confiável, se ela tem assinatura de alguém, se ela tem uma data, todos esses, né, se ela é corroborada por outros veículos de informação, né, todas essas são, digamos assim, são dicas objetivas, né, para o desenvolvimento dessa avaliação crítica da informação. Mas também pensar na perspectiva do uso ético da informação. Então, determinada informação, você verifica que aquela informação é eficaz, se aquela informação é verdadeira. Você vai repassar essa informação? Então, o compromisso do usuário é esse compromisso ético com também o compartilhamento da informação. Ainda mais hoje em dia, quando nós somos, né, consumidores, produtores e difusores de conteúdo. Então, a gente cria os nossos posts, a gente recebe informação e a gente repassa informação. Né? Então, na perspectiva da recepção da informação, a gente deve ter essa avaliação crítica, e na perspectiva do compartilhamento de informações e da própria deve estar ciente, né, da necessidade do uso ético da informação. E é isso que está dentro ali da competência crítica em informação. E nesse sentido, e eu já vou encaminhando aqui a minha fala para o final, já vi que eu já atingi quase a meia hora que eu disse que eu nem ia atingir, né, mas o assunto é sempre muito interessante. É nesse sentido que eu coloco a competência crítica em informação, digamos, numa perspectiva integrada com o conceito de regime de informação, que envolve essa relação entre informação, política e poder, né, a estrutura desses regimes, né, de informação e os condicionantes econômicos e políticos, né, que envolvem os regimes de informação no qual nós estamos inseridos. Eu acredito que os conceitos de competência crítica em informação e regime de informação devem ser pensados de maneira integrada, ou seja, o conhecimento sobre os regimes de informação é uma das condições para que a gente desenvolva competência crítica em informação. E é nesse sentido que eu proponho, finalizando a minha fala, uma perspectiva de teoria crítica da informação, né? Proponho com mais clareza a perspectiva de teoria crítica da informação no livro E Crítica, lançado no ano passado, disponível em PDF gratuito no site da editora Garamond, livro escrito em parceria com Marco Schneider, Ricardo Pimenta e Gustavo Saldanha, todos amigos, né, e colegas lá do IBICT e do PPGCI IBICT UFRJ, né, em que no capítulo que eu desenvolvo nesse livro, eu proponho a perspectiva de teoria crítica da informação como uma proposta de integração entre os conceitos de regime de informação e de competência crítica em informação. E para o desenvolvimento da competência crítica em informação, como eu já disse, é necessário um conhecimento sobre as práticas de vigilância e de monitoramento de dados nas redes digitais. Então, eu encerro minha fala aqui, agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição aí para responder as perguntas nessa meia hora que ainda temos. Então, se eu não conseguir te ouvir, vou a pergunta aqui da Lucy, perguntando dos limites do monitoramento e vigilância de dados. Então, a questão dos limites depende do que a gente entende, né, por limite. São os limites dados do ponto de vista técnicos,
né, desse monitoramento e vigilância de dados. Eu acho que é esse o sentido que a Lúcia está colocando na pergunta dela, né? Os limites éticos do monitoramento a partir das potencialidades, né, da vigilância, né, como, por exemplo, o fato desse monitoramento de dados facilitar o nosso acesso a determinadas coisas, né, a determinados serviços, a determinados produtos, a determinado conteúdo, né? É claro que, por exemplo, dando um exemplo bem simples, é claro que quando as pessoas colocam, por exemplo, uma determinada playlist ou determinadas músicas para ouvir, né, numa plataforma como Spotify, elas querem depois, na sequência, ouvir músicas, né, na maioria das vezes, dentro daquele estilo e tudo mais, né? Então, esse seria, por exemplo, um bom uso, né, desse monitoramento e da vigilância, ou um uso aceitável pelas pessoas, né? Outros usos não seriam, né, aceitáveis pelas pessoas, né? O principal problema de definição dos limites éticos para o monitoramento e vigilância de dados é que grande parte desse monitoramento e dessa vigilância é feita sem o conhecimento das pessoas, né? As pessoas têm uma noção, em alguns casos rudimentar, em outras um pouco mais complexa, mas as pessoas têm uma noção de que as empresas acompanham a nossa navegação, né? Mas acho que as pessoas não têm uma noção do quão profundo é esse conhecimento que as empresas desenvolvem a respeito de nós. Então, a primeira coisa seria, digamos, um esclarecimento, né, uma prestação de contas dessas empresas para a sociedade, para as formas de coleta de dados. Porque é necessário que um escândalo como o da Cambridge Analytica aconteça para que o Mark Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, seja chamado a depor perante o Senado norte-americano, né, para o Senado começar a entender como é que o Facebook monitora os dados das pessoas, né? Então, esses monitoramentos eles devem ser de amplo conhecimento das pessoas e daí, inclusive, corroborando o que eu falei agora há pouco, né, de que a competência crítica em informação ela depende desse conhecimento sobre essas práticas de monitoramento e vigilância, né, que são justamente o foco da pesquisa por conta delas serem tão escondidas, né, propositalmente escondidas, né, que a gente não sabe, né? Um grande exemplo disso é a criação do jogo Pokémon Go, por exemplo, né? Cria-se um jogo, né? Estabelece-se uma forma de entretenimento, né? Para que as pessoas deem os seus dados no momento em que elas estão se divertindo. E as pessoas não percebem isso, né? Então, esse tipo... E não percebem, não é porque falta, né, as pessoas... É porque isso é escondido propositalmente pelas empresas, né? Eu vou seguir aqui, porque eu estou lendo aqui mais uma pergunta, né, eu entendo que é dessa Finger, mas eu posso estar separando as sílabas errado. Mas a pergunta você comentou bastante sobre o uso ético da informação. Qual a sua opinião sobre a cultura do cancelamento e o lixamento virtual? Então, os estudiosos da comunicação, obrigado pela pergunta polêmica, pergunta difícil, mas os não são colocadas, né, e as pessoas começam a criar mecanismos de autocensura, né, para evitar serem, por exemplo, lixadas virtualmente, né? Então, a cultura do cancelamento e o lixamento virtual são, digamos, fenômenos, né? São culturas, vamos colocar assim, que trazem uma série de desdobramentos que contribuem para o silenciamento das pessoas de uma maneira geral, né? Aí é importante colocar dentro dessa discussão esses limites também, que também é uma questão ética a ser discutida, entre o que é liberdade de expressão, né, e o que é crime. Crime de racismo, crime de homofobia, né, violências e assédios, né, contra grupos como as mulheres, por exemplo, né? Então, existe uma perspectiva de que as pessoas devem ter liberdade de expressão e o direito de se expressarem
né, sem que essa liberdade de expressão seja confundida com a exposição de ódio, com determinadas perseguições, com determinados tipos de bullying, por exemplo, né, com crimes, né, como eu falei, de preconceito contra determinados grupos. Né? Então, a liberdade de expressão ela tem os seus limites. Né? E, da mesma forma, a cultura do cancelamento e do lixamento virtual, ela, digamos assim, ela foge de uma determinada perspectiva de justiça social, né, de justiça nas redes, para cair dentro da mesma perspectiva que muitas vezes ela visa combater. Né? Então eu não acredito, é claro que assim, é muito difícil de falar de um fenômeno que tem todo um gradiente, porque há grandes diferenças entre essa cultura do cancelamento, né, orientada para determinados casos e para outros casos. Né? Cada caso tem uma determinada realidade. Mas eu acho que o que deve ser colocado sempre é a possibilidade de uma determinada discussão ser desenvolvida. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, como um dos casos recentes que teve, para citar um caso aqui, né, já me comprometendo, né, porque citando casos, né, a gente sempre corre o risco de ser mal interpretado, mas o caso da Lilia Schwartz, que aconteceu recentemente, em que ela foi muito infeliz numa determinada coluna, né, numa determinada forma de se expressar, né, que foi considerada como arrogante, né, e como né, superior, de certas formas, em que aquilo foi debatido, né, a exaustão nas redes. Né? E há um gradiente nesse debate entre as pessoas que apontaram os diversos equívocos que foram encontrados ali e determinadas manifestações de ódio e de bilis que não traziam uma contribuição para o debate importante. Né? Esses momentos, né, o momento como, por exemplo, a identificação de determinadas falhas ali naquele discurso, são momentos bons, inclusive, para que a sociedade coloque, olha, nós não aceitamos esse tipo de comportamento, nós queremos outro tipo de comportamento. Mas isso se dá e deve se dar através do diálogo e não através de simplesmente do cancelamento. Né? Inclusive através do diálogo, né, que a gente entende que a proposta não é eliminar a pessoa do debate, eliminando assim o debate. Pelo contrário, é debater para que a gente evolua no melhor sentido da palavra, né? Mas para que a gente, enquanto sociedade, mostre que determinados preconceitos ou determinadas formas, né, de se colocar certas situações não são mais toleradas em sociedade. Né? E essa não são mais toleradas mostra que a gente não deve banir todas as formas de intolerância, como dizia o Karl Popper, porque a gente deve seguir com a intolerância à intolerância. Né? Nós não podemos ser tolerantes com quem é intolerante em nome do discurso da liberdade de expressão. Então há sim determinado discurso que deve ser alvo de nossa intolerância. Temos mais uma pergunta aqui, está fixada, perguntando aqui, esse é o Wagner, bibliotecário. Oi, Wagner. A vigilância digital é mais fortemente estudada, pesquisada dentro dessa aí ou em outras áreas? Quais? Então, meu caro Wagner, pelos meus conhecimentos, eu não falei aqui, mas a minha formação acadêmica é em sociologia, em ciências sociais, né, mestrado e doutorado, né, e a vigilância, né, como um fenômeno, não só a vigilância digital, mas a vigilância de uma forma geral, ela é mais estudada, né, segundo as minhas pesquisas, né, e o que eu conheço sobre o tema, ela é mais estudada na sociologia. A sociologia da vigilância, ela já tem uma digamos assim, uma trajetória, né? Existe, por exemplo, uma revista chamada Surveillance and Society, ou seja, Vigilância e Sociedade, né, que ela teve, né, desde seus princípios como editor, o David Lyon, que é um conhecido sociólogo, né? Ele, inclusive, a obra dele mais conhecida aqui no Brasil é o livro Vigilância Líquida, que é um diálogo dele com Bauman, né? Que é bastante conhecido por conta da modernidade líquida, do amor líquido, né? O Bauman gosta dessa liquidez, né, dos nossos tempos contemporâneos, né? E então tem esse livro
com o David Lyon. David Lyon, que já esteve, inclusive, no IBICT, né, participou de uma série de atividades conosco em 2015, se não me falha a memória, é um desses, né, precursores da chamada sociologia da violência, né? Então, na sociologia, a gente encontra bastante, né, estudos sobre a vigilância, né? Um dos estudos mais clássicos é o estudo presente em Vigiar e Punir, do Michel Foucault, né, que é muito estudado dentro da sociologia, embora seja difícil de falar do Foucault simplesmente como um sociólogo, né? Ele é também um sociólogo, mas também um filósofo, diria também um antropólogo, né? E um cientista social, né, de uma maneira bastante ampla, né? Mas então eu diria que a sociologia ela tem mais tradição nos estudos da vigilância, né? A ciência da informação vem estudando, eu venho percebendo isso, também o fenômeno da vigilância e muitas vezes em diálogo com a sociologia, como é o caso dos estudos em vigilância que eu faço. Mais alguma pergunta? Eu vi uma pergunta aqui, enquanto você fixa uma outra, também dá, eu entendi que o nome dela é dessa, então eu vou responder a essa dessa, e aí depois tem mais uma aqui já fixada. Aliás, é a mesma. É a mesma. Que curioso. Será que a mesma pergunta foi feita por mais de uma pessoa? Enfim, é a mesma pergunta. Eu estou vendo aqui ela postada pela Dessa Finger e pelo Alisson, né? Que é: o fomento à competência crítica e informação é o que falta para que os cidadãos se tornem participativos nas questões sociais e políticas que estão caóticas no país? Bom, eu cada vez mais estou convencido, e tem alguns outros colegas da área que eu sei que concordam comigo, que a competência crítica e informação ela é uma ferramenta, né, voltada, né, digamos, para esse nível do indivíduo, né, e da importância de desenvolver. Na verdade, eu acho que a gente precisa de um movimento da competência crítica à consciência crítica. Né? E a consciência de classe, a consciência identitária, que deve estar trabalhando, que deve trabalhar junto com a consciência de classe para a busca de determinados direitos que são negados para uma série de grupos que são invisibilizados ou vulneráveis ou marginalizados, colocados em situações de risco. Né? Agora, a competência crítica em informação e esse entendimento dos sujeitos, estou cada vez mais convencido de que ela não basta, né, como única ferramenta, porque a gente vive em um sistema em que o poder econômico ele exerce grande influência sobre o poder político e ele exerce já uma grande influência sobre os novos regimes de informação que nós vemos nas redes digitais, nas mídias digitais. Então, fica muito claro agora, né, com a CPI das fake news, com os escândalos que a gente tem visto, né, todo o mecanismo, toda a indústria da desinformação, né, como também já foi colocado, né, no caso da Cambridge Analytica, né, que move muito dinheiro, que envolve muito interesse, que envolve resultado de eleições. A gente está falando de uma empresa, como foi o caso da Cambridge Analytica, né, de uma empresa que utilizou, né, dados de 80 milhões de usuários do Facebook para ganhar eleições, como a eleição do Donald Trump, né, que né, está à frente de uma das maiores superpotências mundiais. Né? A saída do Reino Unido, né, da União Europeia, né, no Brexit, né, que é um dos momentos também mais dramáticos da nossa história recente, né, tudo isso com uma forte influência para alguns pesquisadores, né, decisiva, inclusive, no resultado de certas eleições. E a Cambridge Analytica tinha escritório, inclusive, em São Paulo, quando ela foi fechada, né, por conta desse escândalo. Né? Então, a desinformação ela não é simplesmente a gente recebendo uma mentira num grupo de família. Né? Ela envolve uma indústria com muito dinheiro injetado dentro dessa circulação de notícias falsas na rede, né? Com o uso de contas automatizadas, contas semi-automatizadas que dificultam, né, o reconhecimento, inclusive, né?
pelos mecanismos de segurança digital. Então, não basta a gente ter uma população esclarecida, né? Porque mesmo isso, eu lembro de pesquisas, né? O Henrique Muriel gosta de trazer esse dado, por exemplo, né? Falando que as teorias da conspiração e grandes casos, né, de circulação de mentiras e de notícias falsas acontecem também nas pessoas mais escolarizadas, né? Eu peço, né, que taque a primeira pedra quem nunca, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, compartilhou uma notícia falsa ou uma notícia velha ou alguma coisa que não checou na hora, mas que teve um grande apelo emocional, porque isso trabalha com componente emocional e nós somos seres emocionais, por mais racionalidade que a gente queira colocar dentro de nossas existências, né? Então não basta a gente simplesmente educar e treinar, né, cidadãos mais competentes. Isso é importante, fundamental e não deve ser abandonado. Mas isso deve acontecer ao lado de uma sociedade também social e politicamente participativa que cobre a transparência desses mecanismos, que cobre o engajamento, né, das nossas instituições, dos nossos governos, né, na descoberta e destruição dessas redes de disseminação de notícias falsas, né, de alguma maneira que a gente participe da construção de um ambiente saudável, né, de circulação de informação dentro das redes digitais. Então, a competência crítica, a informação ela é importante, mas ela deve estar ali acompanhada de outros mecanismos, né? Inclusive o caso do Sleeping Giants, né, que procura alertar empresas, né, de que a sua publicidade está sendo envolvida, né, enfim, está aparecendo em sites, né, condenados pela justiça, né, por circulação de desinformação. Essa é uma iniciativa que trabalha aí, no sentido do estrangulamento do poder econômico das indústrias de desinformação. Então, isso tem que estar aliado com a conscientização dos sujeitos e dos indivíduos. Temos mais uma pergunta e mais 5 minutos, não é isso? Vou responder essa e aí depois a gente se fala. Eu não sei se eu vou conseguir te ouvir agora, Cibele, se a gente já voltou ao normal. Mas temos mais uma pergunta, então, do Wagner, que diz que a Google falha em permitir quase que acesso irrestrito aos dados das pessoas. A Google falha muito em permitir quase que acesso irrestrito aos dados das pessoas nos mais variados dispositivos conectados à internet. Eu não sei se eu entendi exatamente o que o Wagner pergunta aqui. Ele fala da Google, né, se ela falha em permitir acesso irrestrito aos dados das pessoas. Bom, ela permite o acesso a ela e aos parceiros dela, né? A Google, na verdade, não é que ela falhe em permitir, se foi isso que eu entendi, estou entendendo que o Wagner está perguntando se a Google falha em permitir o acesso, né, dos nossos dados, né, não só a ela própria, como a seus parceiros, né? Se foi isso que eu entendi, Wagner, e se estiver errado depois, enfim, você me fala aí, me manda uma mensagem. Esse é o negócio da Google, né? A Google coloca carros no planeta, andando por aí para mapear as ruas. A Google coloca satélites no céu. A Google cria um jogo chamado Pokémon Go. A Google cria serviços de agenda, de aplicativos de notas, de e-mail, compra o YouTube, faz isso tudo. Tudo isso para trabalhar dentro dessa perspectiva de capitalismo de vigilância. Ou seja, quanto mais serviços gratuitos ela puder criar para que você use esses serviços todos, mais dados ela vai ter sobre você, né? E melhor ela vai poder oferecer você como produto aos anunciantes, né? Porque se você quer comprar agora, acabei de falar aqui do livro do Foucault, e aí você ficou interessado esse livro do Foucault, se você sair daqui e utilizar o Google Keep para escrever uma nota, lembrar do livro, você já dá essa informação de alguma forma. Se você escrever isso, né, numa nota qualquer, gravar isso num áudio, né, quando a gente baixa um determinado aplicativo, né, a gente quer utilizar serviço da Google, do Facebook no celular, e a gente vai baixar o app, eles pedem para utilizar o nosso microfone.
e para utilizar a nossa câmera, isso não é à toa. Para acessar nosso histórico de fotos, para acessar, né, uma série de dados, isso não é à toa. Então não é que a empresa fale, né, ao permitir esses acessos. A empresa, permitir esses acessos é o que faz o negócio da empresa. A empresa depende do acesso, então ela cria uma série de serviços muito atrativos para que a gente utilize cada vez mais. Né? Mesma coisa que faz o Facebook. A gente sai do Instagram, vai para o Facebook, sai do Facebook e responde uma coisa no WhatsApp, né? E essa triangulação de redes sociais é toda controlada pela mesma empresa, no sentido de, né, ter acesso a um número maior de dados sobre nós e poder, assim, nos oferecer como produto para essas empresas. Então, cada vez mais, essa é a tendência dessas empresas, por isso que nós, como sociedade, temos que não só desenvolver a nossa própria competência crítica da informação e o uso ético da informação, mas também desenvolver a nossa própria participação política no sentido da gente se envolver nesses debates, no debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos debates sobre as perspectivas de monitoramento e de vigilância de nossos dados, para que a gente tenha, inclusive, uma maior autonomia, naquele sentido da teoria crítica da informação. Autonomia, inclusive, de saber que a informação que a gente recebe ela é filtrada e que a gente tem o direito, né, e tem a potência de sermos protagonistas do nosso próprio consumo de informações. Não te escuto mais, Sibeli, eu acho que eu vou fazer, pelo horário, eu vou fazer então a minha despedida aqui. Eu quero aproveitar e agradecer o seu convite.